sou a Aline Araújo e esse é o Pela Ordem, uma produção da OAB Nacional com as últimas notícias da advocacia brasileira. Estamos no ar! No programa de hoje, um panorama sobre os avanços e conquistas da Ouvidoria da Mulher Advogada em 2025. Os preparativos para a Conferência Nacional da Interiorização da Advocacia, que acontece em maio. O alerta para o golpe da página falsa de inscrições no Exame Nacional de Ordem. Portas abertas, o seu espaço de tirar dúvidas com a OAB. Os resultados do Censo Nacional da Jovem Advocacia, que ouviu mais de 9.000 jovens advogadas e advogados de todo o país. OAB oficia o Supremo Tribunal Federal por um código de conduta para ministros da Corte. E as últimas informações da campanha contra o golpe do falso advogado, assunto que voltou a ser notícia na mídia nacional. Não saia daí. Pela Ordem, está começando. A Ouvidoria da Mulher Advogada do Conselho Federal da OAB encerrou 2025 com um balanço positivo de suas atividades, marcado por avanços institucionais, ampliação da rede de atendimento e fortalecimento dos canais de escuta e acolhimento no sistema OAB. Em 2025, a Ordem dos Advogados do Brasil avançou de forma consistente na valorização e no fortalecimento do protagonismo feminino na advocacia. Em um cenário em que as mulheres já representam a maioria da classe, a OAB consolidou uma agenda institucional voltada à ampliação da presença feminina nos espaços de decisão do sistema de justiça. Entre as principais conquistas do período estão indicações e reconhecimentos que reforçam a política de equidade de gênero, como a concessão da medalha Rui Barbosa à ministra Vera Lúcia Santana Araújo e da medalha Raimundo Faoro à ministra Carmen Lúcia, além da indicação de uma mulher para o Conselho Nacional do Ministério Público. No âmbito interno, esse avanço também se refletiu na estrutura da Ordem, com maior presença feminina no Conselho Federal, na presidência de comissões temáticas e na liderança de seccionais estaduais, incluindo eleições inéditas em diferentes regiões do país. A Comissão Nacional da Mulher Advogada teve atuação decisiva, promovendo políticas estruturais, posicionamentos institucionais e ações de enfrentamento à violência de gênero. O trabalho foi reforçado pela ampliação das redes de acolhimento, com o fortalecimento da Ouvidoria da Mulher, a criação de estruturas específicas de combate à violência doméstica e a articulação das caixas de assistência em todo o país. O nosso desafio nesse segundo mandato era exatamente ampliar a atuação da Ouvidoria da Mulher. Então, o primeiro mandato foi uma implementação em todas as seccionais da ordem, do sistema. Agora nós demos início à implementação das ouvidorias da mulher nas subseções. Das 27 seccionais, nós já temos 14 que estão implementando e já tem uma implementação, uma média de 75% a 80% das suas subseções, o que nós consideramos um ganho expressivo e mostra a confiabilidade nos trabalhos da Ouvidoria Nacional em alinhamento com as ouvidorias da mulher das seccionais. Nesse segundo mandato, nós fizemos o primeiro colégio de ouvidorias da mulher, realizamos o primeiro, efetivamente já separado, desagregado da conferência, porque o primeiro foi na Conferência do Paraná. Então agora nós fizemos o primeiro exclusivamente gestão e agora vamos para o segundo já na Conferência Nacional lá na Bahia, no segundo semestre. E é um trabalho de humanização, é um trabalho de vocalização, um trabalho de escuta ativa efetiva, direcionamento em boas práticas da ouvidoria e capacitação das ouvidoras das seccionais, das nossas colegas nas seccionais e nas bases das subseções. A OAB e a ESA Nacional promoveram um grande encontro para discutir os preparativos do Congresso Nacional de Interiorização da Advocacia, que acontece em maio. Pela Ordem, traz as últimas atualizações deste grande evento para você. O Congresso Nacional da Interiorização da Advocacia tornou-se o eixo central das discussões da OAB e da Escola Superior de Advocacia Nacional. Em recente reunião,
foram alinhadas as ações que serão lançadas durante o evento, voltadas ao fortalecimento da advocacia que atua fora dos grandes centros. O encontro integrou a agenda preparatória do Congresso e teve como foco a construção de um modelo nacional de capacitação com a criação de um grande cardápio de cursos. A proposta busca ampliar o acesso à formação continuada no interior do país, superando desafios estruturais como a ausência de estúdios e de infraestrutura para gravação e transmissão de conteúdos, garantindo capacitação permanente à advocacia do interior. A realização do Congresso Nacional da Interiorização da Advocacia reforça o compromisso da OAB com a qualificação, a inclusão e o fortalecimento da advocacia em todas as regiões do país. As inscrições estão abertas e já podem ser feitas acessando o QR Code que aparece no vídeo. Pois é, iniciando o ano jurídico, acompanhando as primeiras sessões do Conselho Federal deste ano, junto com a nossa bancada, revendo os amigos, diretores, um ano que nos trará inúmeros desafios, um ano, sem dúvida nenhuma, que já entrou para a história. O ano em que nós realizaremos a primeira Conferência Nacional da Interiorização. E eu tenho a alegria de dizer que essa conferência será realizada em Mato Grosso. A OAB Mato Grosso, com muita alegria, sediará a Conferência Nacional, a primeira, e este é um projeto do presidente Beto Simonetti, que sempre teve a interiorização como meta, sempre teve a interiorização como uma das prioridades, e realizaremos então em Mato Grosso, que é o interior do Brasil, estaremos com as nossas 29 subseções recebendo toda a advocacia do Brasil nos dias 7 e 8 de maio. E sem dúvida nenhuma é um evento de grande importância. Reuniremos a advocacia brasileira para tratar de temas como acesso ao judiciário. Mato Grosso, que é um estado enorme, nós temos subseções a mais de 1.200 quilômetros da capital, cujo acesso ainda precisa ser feito através de estrada de chão. E nós queremos conversar com esses advogados que vivem realidades diversas, mas que buscam o mesmo que toda advocacia, a melhor entrega da prestação jurisdicional, uma advocacia forte, uma advocacia representativa. E nesses dias 7 e 8 de maio, em Cuiabá, estaremos discutindo exatamente isso. Quero convidar toda a advocacia brasileira, venham participar conosco. Cuiabá, Mato Grosso, 7 e 8 de maio, primeira Conferência Nacional da Interiorização. Atenção, tem golpe novo na praça. Criminosos estão circulando uma falsa página de inscrições para o Exame de Ordem Unificado. A OAB reforça os cuidados que você deve ter na hora de fazer a sua inscrição na nossa prova de qualidade. A OAB alerta os candidatos ao Exame de Ordem Unificado para a atuação de criminosos que criaram um site falso de inscrição na prova. A página fraudulenta induz ao pagamento da taxa por meio de Pix, não emite boleto bancário e não envia confirmação por e-mail após a suposta inscrição. A entidade reforça que as inscrições para o exame de ordem devem ser feitas exclusivamente na página oficial da FGV, instituição responsável pela organização. Os endereços eletrônicos oficiais do exame de ordem são examedeordem.oab.org.br e oab.fgv.br. Qualquer outro endereço eletrônico que prometa inscrições ou pagamento da taxa não é reconhecido pela OAB. Na verdade, é a primeira vez que o Conselho Federal tem uma comissão sobre crimes cibernéticos. Isso veio ao encontro da nova realidade, né? Porque hoje em dia muitos crimes estão sendo praticados em meio digital. Então, o Conselho Federal sentiu a necessidade de criar uma comissão para acompanhar, prevenir e combater esses tipos de crimes, principalmente alertando a sociedade como não cair em determinados golpes que estão sendo aplicados em meio digital. Hoje, a principal demanda da Comissão de Crimes Cibernéticos gira em torno do golpe do falso advogado. Infelizmente, as estatísticas demonstram que todas as seccionais estão sofrendo com o aumento do número de casos de golpes praticados por pessoas se passando por advogados e aplicando golpes, em pessoas pedindo taxas, pedindo Pix. Então, a comissão tem trabalhado junto com o Conselho Federal em todo um protocolo de prevenção ao golpe do falso advogado.
começando pela plataforma Confirme ADV. Então, por essa plataforma, a pessoa tem como checar se aquela pessoa que está entrando em contato é realmente advogado, qual é o número da OAB, de que seccional ele faz parte. Então, é importante que a gente faça esse alerta. Não transfira nenhum valor para alguém sem antes entrar na plataforma do Conselho Federal, no Confirme ADV e verificar se aquela pessoa é realmente advogado inscrito na OAB. Não bastasse o golpe do falso advogado, que tem sido bastante desafiador e que a gente tem atuado em todas as seccionais para criar um fluxo, né, de denúncias de como a OAB pode ajudar. Essa semana nós fomos surpreendidos com o golpe da falsa inscrição no exame de ordem. Então, golpistas criaram um espelho da página de inscrição da FGV e a pessoa clicava e dava em outra página pedindo um Pix para inscrição no exame de ordem. O exame de ordem, a inscrição é feita exclusivamente pela plataforma da FGV. O pagamento não é feito por Pix, apenas por boleto. Então, antes de fazer o pagamento da sua inscrição, verifique se você está no site correto. A gente tem feito esse alerta para o Brasil inteiro. Inclusive, acabou de sair um tutorial do Conselho Federal para você checar se realmente você está na página correta de inscrição da OAB. Intervalo rápido, não saia daí. O quadro Portas Abertas é o seu canal direto com a OAB Nacional. Aqui você pode tirar suas dúvidas sobre tudo que envolve a advocacia brasileira. Participe! As portas estão abertas. Boa tarde, meu nome é Eduardo Durante Rua, sou advogado de São Paulo, minha OAB é SP 84203. Eu gostaria de falar sobre prerrogativas, senhor presidente, sobre o nosso direito de exercer a profissão com liberdade e dignidade. Saber do presidente Beto Simonetti como está a defesa das nossas prerrogativas por parte do Conselho Federal. Obrigado. Vou responder aqui ao Eduardo, doutor Eduardo, colega de São Paulo, dizer que não há no sistema OAB um assunto que seja mais caro do que efetivamente a defesa intransigente das nossas prerrogativas. É um exercício diário de defesa de prerrogativas. Temos uma rede de defesa em todo o Brasil que funciona numa malha a partir do Conselho Federal e passa pelas 27 seccionais e por suas subseções. O Conselho Federal tem agido de forma discreta na defesa das prerrogativas, mas muito combativa, muito presente no Supremo Tribunal Federal, no Superior Tribunal de Justiça, no Conselho Nacional de Justiça e também em consórcio com as seccionais em cada tribunal ou ambiente jurídico onde sejamos chamados para combater as violações das prerrogativas. Portanto, não há tema mais urgente, mais necessário e um tema com mais atenção do que a defesa das prerrogativas. As vitórias e os avanços em relação às prerrogativas, elas já foram materializadas, inclusive recentemente, através de textos de lei que foram editados e sancionados. Temos decisões judiciais, desde a Justiça de primeira instância até o Supremo Tribunal Federal. Todas elas tendo a participação efetiva, a presença do espírito da advocacia representado pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil e suas seccionais. Olá, meu nome é João Daniel Chimin, eu sou advogado no estado do Paraná, minha OAB PR é 83953. A relação institucional da OAB nacional com os três poderes é de respeito e parceria. Mas eu faço a pergunta ao presidente Beto Simonetti, o que essa relação traz de positivo para a advocacia brasileira? João Daniel, a Ordem tem trabalhado, sim, para buscar um excelente relacionamento e cada vez melhor com os três poderes, porque é só através do diálogo, e o diálogo tem nos governado desde o início do nosso trabalho na gestão do Conselho Federal da OAB. E isso tem trazido a possibilidade de nós conversarmos com várias ideologias, com vários partidos, com vários representantes de ideias e também de bandeiras, para que nós possamos avançar naquilo que nos importa. As prerrogativas, por exemplo, foi através do diálogo que nós conseguimos unir o Congresso Nacional.
A nossa união e essa capacidade de diálogo e integração com os poderes é que nos possibilitou que nós pudéssemos reformar o nosso estatuto através da Lei 14.365, ampliando o direito de defesa, trazendo garantias que nós não tínhamos antes, como, por exemplo, um rol novo de possibilidades de sustentações orais, protege os escritórios. Hoje, os escritórios são tidos através de uma lei federal como invioláveis. O sigilo entre as conversas de advogados e clientes, por exemplo, também foram trazidos nessa nova lei. E tudo isso, além de tantas outras garantias, só foi possível através desse diálogo que nós temos mantido, dessa boa relação que nós temos perseguido durante todo esse tempo. E só isso, e só através dessa boa relação estabelecida entre a OAB, o Ministério Público, o Congresso Nacional, o Executivo e o Judiciário, é que nós temos conseguido garantir a manutenção de direitos e avançar na conquista de novos direitos para a advocacia e também para a cidadania. A OAB divulgou os resultados do Censo Nacional da Jovem Advocacia, Fala Jovem, levantamento que ouviu mais de 9.000 jovens, advogadas e advogados de todo o país. Agora, os resultados serão utilizados para sugerir ações e políticas de apoio e fortalecimento da jovem advocacia. O estudo traçou um panorama detalhado da realidade socioeconômica desse segmento, revelando dificuldades comuns aos profissionais com até 5 anos de carreira de todo o território nacional. A falta de clientes aparece como o principal obstáculo no início da profissão, seguida pela insegurança técnica, altos custos para manter escritórios e ausência de mentoria profissional. O censo também aponta entraves no acesso à formação continuada, sobretudo em razão do alto custo dos cursos, além de desafios relacionados à remuneração, à precificação de honorários e à concorrência desleal. Os dados evidenciam ainda dificuldades no uso de tecnologias jurídicas, violações de prerrogativas profissionais e obstáculos adicionais enfrentados por quem atua no interior, como a falta de estrutura do judiciário e menor oferta de cursos e eventos da OAB. O levantamento consolida um diagnóstico nacional e revela que as chamadas dores da jovem advocacia não são regionais, mas estruturais. A partir desse diagnóstico, a OAB avançou para a etapa seguinte: transformar dados em ações e políticas públicas. Em reunião com representantes da Ouvidoria Geral e da Ouvidoria da Jovem Advocacia, o presidente do Conselho Federal, Beto Simonetti, discutiu a formulação de respostas institucionais baseadas nos resultados do censo. Eu vim aqui, gente, trazer dados relevantes não só para esse conselho, mas para todo o futuro da advocacia. Porque quando a gente fala da advocacia de base, que é a jovem advocacia, a gente precisa de fatos, ouvir os anseios deles. E nós precisamos entender que vivemos sim em uma certa bolha. E mesmo sendo hoje a conselheira mais jovem da história da OAB, eu ainda assim reconheço o indivíduo dentro de uma bolha. Porque mesmo advogando, eu já tenho um certo de privilégio que talvez os jovens advogados de base, aqueles advogados que serviçam 30 advogados, não sofrem tanto, assim como outros que estão na capital. Então, assim, como eu falo, é uma advocacia muito mesclada, mas que no fim das contas as dores são as mesmas. E foi diante desse Fala Jovem, desse Censo da Jovem Advocacia, que foi o maior da história e foi um grande feito na nossa ouvidoria, que a CAD está representando aqui a nossa ouvidoria, que é representada tanto pela nossa ouvidora mulher, CAD Virna, nosso conselheiro do Acre, que é o nosso ouvidor geral, Marcos Vinícius, e eu na comissão e também como ouvidora de jovens, deste conselho. Intervalo rápido. Pela ordem, volta já. Comprometida com o debate pela modernização do Judiciário, a OAB encaminhou ao Supremo Tribunal Federal um ofício com diretrizes institucionais para a elaboração de um código de ética destinado aos ministros da Corte. A ordem apresentou caminhos e sugestões para o aprofundamento do tema. O documento foi enviado ao presidente do Supremo, ministro Edson Fachin,
e a relatora da proposta, ministra Carmen Lúcia. Construído com a participação dos 27 presidentes de seccionais da OAB, o texto defende que a criação do código ocorra com prudência, método e densidade normativa, afastando soluções apressadas ou meramente simbólicas. A ordem também reforçou o papel constitucional da advocacia como função essencial à justiça, defendendo sua participação efetiva no processo de construção do Código. Nesse contexto, destaca que a preservação das prerrogativas profissionais e das garantias de defesa é uma baliza inegociável, especialmente no que se refere ao direito de audiência e à atuação técnica da advocacia. Como desdobramento, a OAB anunciou a criação de um fórum permanente para acompanhar o tema, reunir subsídios técnicos e assegurar unidade nacional na participação institucional da advocacia. A modernização do judiciário com uma advocacia forte e atuante foi tema do discurso do presidente Beto Simonetti na abertura do ano judiciário no STF. Iniciar um novo ano jurídico é sempre uma oportunidade de reflexão institucional, reflexão serena, reflexão responsável e, sobretudo, reflexão comprometida com o aperfeiçoamento das instituições republicanas. Nesse contexto, é legítimo e até necessário que se discuta de forma técnica e respeitosa o funcionamento do sistema de justiça e os caminhos para o seu aprimoramento. A advocacia brasileira nunca se opôs ao aperfeiçoamento institucional. Ao contrário, sempre esteve na linha de frente da construção democrática, defendendo reformas que fortaleçam e jamais enfraqueçam o judiciário, sua credibilidade e sua legitimidade perante a sociedade. Mas há um ponto que precisa ser afirmado com clareza, especialmente nesse espaço simbólico da Constituição. Não existe judiciário forte sem advocacia livre. É a advocacia que permite à cidadania enfrentar o poder de igual para igual. Antes da decisão, a defesa. Antes do veredito, o contraditório. Antes do Estado em ação, o direito em forma. A Ordem dos Advogados do Brasil se coloca nessa linha, com respeito às instituições, com independência, com compromisso inegociável com as garantias que sustentam o Estado de Direito. Crítica quando necessário, leal à Constituição, firme na defesa da advocacia. Que este ano jurídico seja marcado pelo diálogo institucional e pelo respeito mútuo entre as funções essenciais da justiça, com rejeição clara a práticas que desgastam a confiança pública. O país pode contar com a OAB e com a advocacia brasileira. Estaremos na tribuna, estaremos nos autos e estaremos em cada instância para que a Constituição siga como limite do poder e salvaguarda da cidadania. Muito obrigado. A campanha nacional de combate ao golpe do falso advogado continua dando resultados em todo o país, protegendo a população de novas fraudes. As plataformas criadas pela OAB para validar a identidade dos profissionais têm registrado alta procura e o tema voltou a ser destaque na mídia nacional. A campanha de combate ao golpe do falso advogado promovida pela OAB não para. As reuniões com setores estratégicos, como as empresas de tecnologia e telefonia, e a divulgação das plataformas criadas têm ajudado a evitar novas fraudes. O número de solicitações de confirmação da identidade profissional na plataforma confirmado já chega a 26.683. Destas, 19.270 foram confirmadas e 7.413 não confirmadas. São mais de 7.000 tentativas de golpe evitadas pelo trabalho preventivo da OAB. A Ordem também solicitou ao Conselho Nacional de Justiça medidas nacionais para proteger dados sensíveis e coibir o crime. O golpe do falso advogado foi tema de mais uma reportagem em rede nacional, com destaque para o trabalho de prevenção realizado pela OAB. Confira. Uma plataforma da OAB que permite verificar diretamente com o profissional se ele está realmente em contato com o cliente, registrou 7.413 tentativas de pessoas tentando se passar por advogados em apenas 8 meses de uso. O lesado ou a pessoa que está na dúvida pode entrar nessa plataforma e aí ele pode chegar a confirmar
e o advogado recebe o e-mail e diz, olha, eu confirmo que sou eu mesmo que estou fazendo esse contato. A OAB mantém ainda um banco de dados chamado de Cadastro Nacional dos Advogados, o CNA. Por meio dessa plataforma online, é possível pesquisar informações sobre advogados de todo o país, incluindo os contatos oficiais desses profissionais, que podem ser acessados pelos clientes caso haja alguma dúvida. Essa advogada sofre desde o ano passado com as abordagens dos golpistas aos clientes do escritório. Não existe valor a receber, que você tenha que pagar uma taxa, um alvará para receber valores, que você tem que fazer um PIX para você ter aquilo que é seu por direito. Eles estão preparados para convencer a vítima de que se trata de algo real, que é o advogado ou é o assistente do advogado. Então, não aceite esse tipo de ligação, recuse, faça o caminho reverso da comunicação, seja por mensagem que você recebeu, ou ligação telefônica, ou e-mail. Procure o contato oficial do seu advogado, você vai confirmar se é real ou não aquela informação. O programa desta semana vai ficando por aqui. Pela Ordem é uma produção da OAB Nacional feita com você e para você. Semana que vem temos um novo encontro com mais notícias da advocacia brasileira. Até lá!